Diz que me ama e só me apronta. É compatível essa atitude? Dizer que amar alguém, mas ao mesmo tempo não está nem aí. Só apronta, só faz a sua própria vontade, vive para si, ignora o outro. Às vezes nós estamos contemplando relacionamentos de pessoas que vivem só consigo mesmas, dizendo amar aos outros. Vivem em obstinada, completa e devoção a si próprios e completa desprezo para com a pessoa que dizem amar. Bom, a mensagem de hoje de Deuteronômio nos conclama: se me amam, guardarão os meus mandamentos. Só se for por amor. Guardar mandamentos já vem com uma obrigação em troca de amor. Bom, depende do ângulo de vista. Vamos compreender isso por amor ou por obrigação? Só se for por amor. A reciprocidade no amor é muito importante. É difícil amar alguém e não ser amado, não ter retribuição, não estar no mesmo passo e compasso. Às vezes andam juntos por um período, mãos dadas, e depois as mesmas mãos dizem tchau. Não é preciso estar longe do coração quando se está longe em atos. Quando as pessoas caminham juntas em amor, logo se distinguem como casal, família, animaizinhos de estimação, coletividade. Ali existe o amor. Mas podem estar muito juntos e apertados por uma algema, presos. Não tem nada a ver um com o outro. É um bandido preso ao outro, é a polícia atrelada ao pulso com um bandido. O que tem a ver um com o outro? Não é porque caminham juntos que estão indo na mesma direção ou que estão com a mesma disposição de um para com o outro. Vamos ver o que a palavra de Deus nos tem a dizer sobre isso. Deuteronômio, que é o livro do chamado de Deus para o amor, nos diz no capítulo 5, verso 10. Castigo os filhos pelo pecado de seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações dos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Ora, os mandamentos de Deus são uma proteção, são uma guia seguro, são um completo anteparo para a felicidade, para uma vida plena e uma vida abundante. Por isso a insistência de Deus. Veja como ele explica isso no capítulo 7 de Deuteronômio, no verso 9. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é Deus fiel, que mantém aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Eu disse ontem, como proteger um filho rebelde? Como proteger um cidadão que constantemente está no ilícito, no desvio, na desobediência, no ilícito? Ele não está amparado. Normalmente os bandidos morrem jovens, vítimas das suas próprias companhias. Traficantes, idosos, difícil de encontrar. Eles morrem porque desobedecem às leis. A lei, portanto, é uma proteção. Ela não é feita para colocar cidadãos na cadeia, mas para a proteção dos cidadãos, para a minha proteção, para a tua proteção. Não é diferente com as leis e com a palavra de Deus. Veja o que diz Deuteronômio no capítulo 10, versos 12 e 13. E agora, ó Israel, que é que o Senhor, o seu Deus, lhes pede, senão que temam o Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que o ame e que o sirva, que sirva ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e que obedeça os mandamentos, os decretos do Senhor, que hoje lhes dou para o seu próprio bem. É o que está escrito aqui, é o recado de Deus para mim e para você. É para o nosso próprio bem que Ele traz as leis. Afinal, qual é o benefício para Deus quando Ele diz assim, não matarás? Deus é imortal. Essa proteção, portanto, não é para Ele, mas é para os filhos dele, aqueles a quem Ele ama. Não matem os meus filhinhos, não matem as minhas criaturas, não hajam obstinadamente mentindo uns para com os outros, furtando, roubando, cobiçando umas as coisas dos outros, adulterando. Ora, essas coisas não pertencem aos filhos de Deus.
E lemos então em Deuteronômio capítulo 11, verso 1. Amem o Senhor seu Deus e obedeçam sempre os seus preceitos e aos seus decretos, e às suas ordenanças e aos seus mandamentos. Porque assim ele consegue abençoar e fazer você serem felizes para 1000 gerações, como lemos anteriores. Não só você, os seus filhos, os seus vizinhos são abençoados pelos mandamentos. E se eles não guardam os mandamentos, você guarda e abençoa eles. Eles podem viver na quebra dos mandamentos, mas você guardando já é uma bênção. Você é uma bênção para os outros e colhe uma bênção para si mesmo. Capítulo 19, verso 9 de Deuteronômio. Separem então mais 3 cidades. Isso acontecerá se vocês obedecerem fielmente a toda esta lei que hoje lhes ordeno. Amar o Senhor, o seu Deus, e sempre andar nos seus caminhos. Bem, nós vemos que aqui a promessa de Deus era aumentar o território e essas cidades seriam abençoadas pela guarda dos mandamentos. E a João, que diz o discípulo de Jesus, lá no livro de 1 João capítulo 5, verso 3, porque nisso consiste o amor de Deus, em obedecer seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Para aqueles que acreditam que os mandamentos de Deus morreram com o Velho Testamento, morreram na cruz com Jesus, é João dizendo aqui, muitos anos depois da morte de Jesus, ele que foi discípulo de Jesus, ouviu os ensinos de Jesus, dizendo, porque nisto consiste o amor de Deus, em obedecer aos seus mandamentos. Isso está confirmando o que Jesus disse. Aquele que diz que me ama e não guarda os meus mandamentos é mentiroso, nele não está a verdade. E mentira é não mentirás, é um dos mandamentos. Então ele já está quebrando o mandamento só por dizer que ama a Deus. Porque a mostra é que ele não anda com Deus, ele não segue os caminhos de Deus, ele não é parecido com o Pai. Pelo contrário, ele é obstinado e vive nos caminhos do diabo. Ele vive nas suas próprias paixões, dentro dos seus próprios conceitos de justiça, trapos de imundícia, diz a palavra de Deus. Panos que usaram antigamente para a menstruação, para limpar a menstruação. Essa é a justiça humana em relação àquilo que Deus se mostra como justiça, aos mandamentos de Deus. Portanto, o que é nascido de Deus vence o mundo. Vence porque obedece, então tem a fortaleza na cruz, não porque ele é um super-homem, não porque ele é um Jesus, não, ele é um pecador. Mas vence pela força da vitória de Jesus através do exercício que o Espírito Santo produz em nós. Um exercício que nos eleva à imagem e semelhança de Deus, que nos devolve aquela imagem da qual fomos feitos no Éden. Criou Deus os céus e a terra e era muito bom, e fez o homem conforme a sua imagem e semelhança. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. E o diabo disse, não, eu quero o homem conforme a minha imagem e semelhança. Certamente não morrerás, e não precisa guardar os mandamentos. Por que tanta briga contra os mandamentos de Deus? Porque a Bíblia é toda com advertências das bênçãos de amor em relação aos mandamentos. Sabe por quê? Porque o diabo é a desfaçatez da própria lei de Deus. Ele precisa desvirtuar a imagem de Deus que está no homem. Ele precisa fazer do homem um trapo de imundície igual a cara dele. Mas nós temos uma promessa melhor. João, capítulo 14 e verso 15. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Quem disse isso? Jesus, um pouquinho antes de morrer, enquanto estava aqui vivo. Se você me ama, guarda os meus mandamentos. Não pense que os mandamentos ficaram com os cravos na cruz. Não, eles são uma regra de vida, de felicidade, uma salvaguarda para você. E quem quebrou o mandamento, o primeiro foi o diabo. Agora, os seus seguidores também perseguem a quebra dos mandamentos. Por que tanta bizarra em relação a estar no sábado com Deus? Por que nós queremos trocar esse ciclo? Toda a vida nossa é fornecida de ciclos. É um aniversário, é o dia. O sol foi colocado, assim como a lua, para dirigir os tempos, os astros assim. E nós temos o ciclo do dia. Acordamos e depois precisamos descansar. É o ciclo diário da vida, é o ciclo circadiano. Assim nós somos renovados. Mas existe o ciclo circaseptano. Um dia por semana nossas células se renovam, nossos hormônios se renovam, o nosso corpo se regenera. E esse dia
A ciência já descobriu, é o sábado do Senhor teu Deus. Nele não farás nenhuma obra, mas comemora comigo, é o que diz Jesus. Porque Deus abençoou o dia do sábado e o santificou. É o que está lá no mandamento. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que ele comemorou com Adão a criação do próprio Adão, do Éden, do planeta Terra. Um dia por semana, o sábado, é o aniversário. Aliás, não tem palavra para semanário. É a nossa regeneração semanal, o ciclo circaseptano do ser humano, dos animais, das plantas. Tudo tem a ver com o 7. E Deus é o Deus do sábado, o Deus do 7. E te convida a ser abençoado nesse dia, guardando os mandamentos e dando relevo. Você curte, compartilha, segue essa programação? Então, atenta para essas mensagens e então toca o sininho, plim! E assim você vai ser avisado dos próximos programas. Diariamente vem e tenta estar com você. E o nosso desejo é que as bênçãos dos céus venham em abundância. Por isso vamos orar. Senhor Deus, mais um dia se passa, estamos indo para o repouso, nesta hora em que o Senhor costumava visitar Adão e Eva, na viração do dia, na brisa, na hora refrescante do dia. Vem de novo estar conosco, reforça nossas forças, rejuvenesce, traz do melhor da vida para os que estão ouvindo e participando desse programa. Porque o melhor da vida é Cristo, e conhecer a Cristo e ter a salvação em Ti, nosso Deus. Graças te damos, abençoa muitos que estão participando, em nome de Jesus. Amém. Regenera, ó Pai, dá bênção para todos, e eu espero você amanhã, que Deus te abençoe. E muito.